Vamos falar com a turma que tá lá na sede do Galo. Giovana Pires está chegando por aqui. Solta o hino do Galo pra gente aí, ô Penidão. Giovana Pires e o Breno Galante estavam acompanhando essa coletiva do Sérgio Coelho e também o Rodrigo Caetano, né? Depois do dia do FICO, André Lamounier, o diretor de comunicação, também participando dessa coletiva que aconteceu na sede, terminou há pouco. Queria saber de você, Gil, qual o seu destaque inicial? Boa tarde. Para todo mundo que acompanha a gente aqui na FM O Tempo, essa entrevista coletiva foi meio que um balanço, né, desse triênio que foi vivido pelo Sérgio Coelho, presidente do Atlético, reeleito, vai ficar mais 3 anos no comando da equipe. Também o Rodrigo Caetano pôde falar, também está no clube há 3 anos e pôde falar sobre a projeção para a próxima temporada. Acho que um dos pontos mais importantes que foi trazido aqui durante a entrevista coletiva na sede do Atlético no bairro de Lourdes foi em relação à montagem do elenco para o ano que vem. O Sérgio Coelho e também o Rodrigo Caetano deixaram bem claro, a ideia do Atlético não é fazer uma reformulação, é o que a gente já vinha trazendo aqui, contratações pontuais, bateram o martelo em relação àqueles 3 nomes, devem ser realmente 3 contratações para a próxima temporada. Só que aí uma novidade, pelo menos para mim, é em relação às saídas, quem é que deve deixar o elenco. Além do Johan, que não teve contrato com o Atlético renovado já, o contrato dele terminava agora no fim dessa temporada, não teve contrato renovado, a ideia do Atlético é que outros 2 atletas ainda saiam nessa próxima janela de transferências, ou seja, o Galo não vai contar com mais 2 jogadores em relação à próxima temporada. A gente imagina, né? A gente tem alguma ideia de quais nomes podem ser. Eduardo Vargas, até informação trazida pelo Breno Galante na semana passada, que não deve estar nos planos do Galo para a próxima temporada, e o outro nome fica em aberto. Posso fazer uma aposta que pode ser o Patrick ou outra pessoa também do meio campo do Galo, porque a gente sabe que é o setor mais povoado ali do Galo nessa temporada, mas a gente vai poder discutir isso e outros assuntos também importantes que foram debatidos na entrevista coletiva, e quero que o Breno Galante faça um destaque também desse, o que você mais gostou de ouvir ali? Bom, eu acho que foi importante, Giovana, boa tarde ao Rafa, ao Seabra, a turma de casa, o Rodrigo Caetano colocar a situação de quando vão ser os reforços do Atlético, né? Porque eu venho, inclusive, falando muito sobre o torcedor ter calma, ansiedade que existe nas redes sociais por conta de quando vai chegar, que o Atlético não está se mobilizando no mercado. Aí o torcedor vê um time se movimentando e aí fica com a expectativa e fala, o Atlético não está trabalhando, e não. O Rodrigo colocou, são 3 reforços pontuais, e são negociações complicadas. Ele não cravou, por exemplo, que na representação dos jogadores esses reforços vão estar lá presentes. Ele disse que acha que pode até ser difícil isso acontecer. Então eu achei que é bom para o torcedor já começar a colocar os ânimos mais tranquilos ali, abafar um pouco a ansiedade. Teremos reforços? Teremos, mas talvez não na medida, na rapidez que o torcedor imagina. Então até o final do ano aí eu acho que não teremos novidades, né? E até sobre esse torcedores calmo, o Rodrigo Caetano também destacou outro ponto, falou, eu acho que a torcida do Atlético tinha que ficar feliz pelo Galo não fazer tantas contratações, isso mostra que o time tem dado pelo menos um pouco certo, até porque terminou aí na 3ª posição no Campeonato Brasileiro. E aí, gente, vocês que estão aí no estúdio, quem que vocês acham que deve sair do Atlético agora? Lembrando, Johan já confirmado, Sérgio Coelho e Rodrigo Caetano destacaram que outras 2 peças podem sair, e a gente aposta que, por exemplo, Eduardo Vargas também esteja nesse bolo. Eu acho que vai ser Vargas e Patrick, viu, Daniel Seabra, e o senhor? Acho que é mais ou menos por aí mesmo, né? Se a gente for pensar, tô até abrindo aqui de novo aquele tradicional, né? O elenco do Atlético pra gente ir lembrando aqui pra não esquecer ninguém, vai ter que contratar realmente, e alguns jogadores não vão ficar, acho que esses 2 aí, o Vargas já é carta fora do baralho há muito tempo, né? Só falta realmente, efetivamente ir embora. E o Patrick é um cara que eu esperava ter mais dele, mas ele foi muito abafado aí nesse meio de campo, ele não teve tanta chance assim, ele foi meio escanteado. Então o Edenilson entrou, o Igor Gomes entrou, até o próprio Johan teve chance, o Zaratio, né, claro, tá ali no meio, com Batalha e Otávio também fazendo o primeiro volante. Então eu acho que realmente o Patrick vai acabar, não vai permanecer no Atlético, e aí vai ter que contratar. Mas isso aí o Rodrigo Caetano, acho que ele tem uma certa razão. O Atlético tem já o seu diretor de futebol garantido para o ano que vem, tem o seu técnico com a comissão técnica, tá tudo garantido, não precisa correr atrás disso. O Atlético tem a sua espinha dorsal, o seu elenco titular tá todo aí. O seu time titular que terminou o campeonato em 3º lugar, brigando pelo título até a última rodada. Então tem que ter calma realmente, porque precisa contratar? Precisa. Vai contratar? Vai, pelo que eles falaram aí, vai.
mas o Atlético precisa realmente de peças pontuais. Não precisa sair contratando desemboladamente, contrata 3, 4 para cada posição. Não precisa, porque tá todo mundo lá e já foi, inclusive, os contratos já foram, inclusive, renovados aí, né? Vários jogadores. Então, é preciso que o torcedor, nesse momento, tenha calma e aguarde, porque esses reforços, eles vão chegar, né? Ô Gil, Breno, a gente tem algumas sonoras aqui, o Rodrigo Caetano, obviamente, né? A estrela principal, digamos, dessa coletiva, e a gente tem alguns trechos que você, Gil, pediu pra separar, ele falando do elenco pro ano que vem, a montagem do time e também sobre essa questão do Hulk, né? Que agora vai ser papai de novo e o Hulk fica até o fim do ano. Eu achei até interessante, a gente vai ouvir a resposta daqui a pouco. Eles falando, bicho, a gente quer o Hulk aqui no Galo até ele andar de muleta. Ou seja, dependendo da direção, eles querem que o Hulk fique pra sempre aí, inclusive com cargo de diretor. Se você quiser chamar sonoras agora, Giovana Pires, pode ficar à vontade, Gil. Bora lá então, Rafa. Primeiro, ouviu o que o Rodrigo Caetano disse sobre essa situação destacada pelo Breno Galante agora há pouco, em relação à montagem do elenco, de quando é que de fato o Galo vai ter o elenco completo para 2024. Vamos ouvir o que disse o Rodrigo Caetano, diretor de futebol do Galo. O que acontece? Quando você, diferentemente de 22, tá? Que o treinador estava assumindo ainda e fizemos uma reformulação grande, a verdade é essa, saíram 9 atletas, chegaram outros 9. A gente teve que trabalhar de uma forma muito mais acelerada, porque tínhamos a pré-Libertadores. E a pré-Libertadores, a gente sempre fala, já é uma fase de Libertadores, sim, mas ela impõe altos riscos para o calendário de um clube. Porque se você não classifica para a fase de grupo, você carrega, né, esse insucesso desde fevereiro, março. E isso pesa numa temporada longa, como é aqui no futebol brasileiro. Então, modifica muito. Não é que nos traga, nós vamos ficar mais acomodados, de forma nenhuma, a gente já está trabalhando desde sempre. Só que como são poucas peças, os nossos alvos, eles são muito bem definidos. Creio que por serem jogadores de bom nível, é o que a gente entende, sempre que se contrata a gente pensa dessa forma, de bom nível, elas são mais, negociações mais difíceis, complexas. Então a gente tem que ir com calma, com tempo. Não tem como eu te prometer, não. Eu adoraria que dia 8 já tivéssemos com todos, o Filipão também adoraria, mas muito provavelmente ele não vai ter isso. Tá, então, Rodrigo Caetano, diretor de futebol do Atlético, destacando essa questão da montagem do elenco, deixou claro que, na opinião dele, na visão do que ele sentiu nesses bastidores, é que no dia 8, quando o Galo for fazer a reapresentação do elenco, já começando a pré-temporada para 2024, ainda não vai estar com o elenco montado, porque essas peças são mais difíceis, né? Como é apenas algumas contratações pontuais, o Galo vai tentar ser mais minucioso nessa contratação. Ainda sobre a questão da montagem do elenco, foi até uma pergunta que eu fiz para o Rodrigo Caetano, em relação à montagem do elenco feita pelo Galo para essa temporada de 2023, que foi pensando muito no Eduardo Cudê, que era o treinador da equipe no momento, era o planejamento que o Galo tinha, então trouxe peças pensando no estilo de jogo dele. E aí agora, sob o comando do técnico Filipão, que até quando foi contratado no meio dessa temporada, falou, a gente está com dificuldade ainda nesse início, porque tenho peças que não foram trazidas para mim, é um elenco que não tem peças que eu gostaria de fato de trabalhar de acordo com o meu estilo de jogo. E aí a minha pergunta para o Rodrigo Caetano foi como é que o Atlético pode fazer para evitar que esse tipo de problema aconteça também nas próximas temporadas, inclusive agora sob o comando do técnico Filipão. E aí o Rodrigo Caetano explicou como é que funciona essa contratação de acordo com o trabalho de cada treinador. Com toda a nossa raça pra vencer. Já a gente vai ter essa segunda sonora do Rodrigo Caetano. Alegou e com muita verdade, é que ele herdou um elenco em que ele estava chegando no meio de temporada, que conhecia os atletas como adversários, mas não no dia a dia. No final, passado um tempo, ele mesmo disse, né, que tanto os atletas entenderam o modo dele de trabalhar, como ele também entendeu as características. Que fique claro, não é um treinador que monta elenco no Galo. A gente também não acredita nisso. O processo de chegadas e de saídas, ele é do clube, ele é com a participação de todos os departamentos, inclusive o de mercado. Que a gente ouve aí muito dizendo que tem determinados diretores que não trabalham ou que não gostam. Não, pelo contrário. Uma das coisas que a gente mais evoluiu e estamos evoluindo até em contratações é para aumentar o nosso departamento de mercado, tá? Ele chancela os nossos movimentos. Então, assim,
Quando eu falo que nós vamos buscar 3 no máximo, é porque o Filipão está consciente disso, validando isso, mostra o quanto ele está contente com o elenco que tem. É o Rodrigo Caetano analisando a situação aí do elenco do Atlético, Gil. Agora a gente vai poder falar sobre o queridinho da torcida do Atlético nessa temporada, né? O Breno Galante, que é o Paulinho. O que o Rodrigo Caetano falou sobre essa possível saída aí do artilheiro do Brasileirão 2023? Eu aproveitei a oportunidade para perguntar para o Rodrigo sobre o Paulinho, porque ontem eu tive uma informação de que o Atlético não estava tão preocupado com o mercado em cima do Paulinho nessa janela agora de janeiro, mas que para janela no meio do ano, o Atlético já estava trabalhando com a situação de que poderia perder o Paulinho, porque ele é um destaque e agora não é uma janela tão forte, né? E aí eu fiz essa pergunta até para ouvir isso do Rodrigo Caetano, né? Porque a gente está falando aqui de uma manutenção do elenco do Atlético, mas o torcedor também fica preocupado. Você tem o Rubens, que foi um destaque, você tem o próprio Paulinho, que foi um destaque, o Hulk foi esclarecido hoje e ele deixou claro. E a informação que eu tinha, ele confirmou, né? Que para essa janela eu acho que o atleta tá muito tranquilo em relação ao Paulinho. Agora, pro meio do ano que vem, aí é outra história, porque aí o pessoal deve vir mais forte e o Atlético, claro, vai analisar se for uma proposta irrecusável, vai vender. E aí eu acho que é um problema mais pra frente, sabe, Giovana? Mas lá no meio do ano o Atlético vai ter um problema para conseguir um jogador da altura do Paulinho e aí a gente vai ter que analisar. Já vamos estar em meio de Campeonato Brasileiro, vamos estar com Libertadores em andamento para poder não perder o time ali do time, que eu espero que vai estar engrenado. É uma missão árdua pro Rodrigo Caetano já, mas ainda bem que ele vai ter muitos meses para poder já ter um nome aí na manga para poder substituir o Paulinho caso ele saia, mas parece que só no meio do ano, viu? A janela realmente mais perigosa, europeia, né? Porque a temporada funciona diferente. Foi o que realmente disse o Rodrigo Caetano, que também falou sobre essa saída, talvez saída do Hulk, né? Que deu aquela entrevista mais polêmica, falando que no mês que vem já não quer mais trabalhar aqui no Brasil. E depois deu uma entrevista coletiva deixando em aberto realmente esse futuro no Atlético. Rodrigo Caetano falou: na minha visão, não tem motivo algum para o Hulk deixar o Galo nesse momento. A gente não tem esse tipo de preocupação. Destacou que ele está muito adaptado ao Atlético, à família, tá tudo muito certo por aqui. Então realmente não faz sentido que o Hulk saia nesse momento. E o Paulinho, como o Breno Galante destacou, a preocupação do Galo é para a próxima janela de transferências já no meio do ano que vem. Daqui a pouquinho a gente vai ouvir mais uma sonora do Rodrigo Caetano, ele falando justamente sobre o Hulk e sobre o Eduardo Vargas. O pessoal falando aqui no Superchat, né, sobre algumas possibilidades de quem podem ser esses dois atletas que vão sair do Galo. Aí o nome do Gemerson volta à tona aqui, muita gente falando também do Patrick, né, do Patrick. Allan Kardec também é um Allan deles, Kardec, né? E do Vargas, o Marcos Carvalho, por exemplo, falou desses 3. E tem um outro, Rafa, que nós falamos até semana passada, o Breno Galante até lembrou também, que tá devendo muito, viu? Que é o Pedrinho. Pedrinho é um cara que chegou com uma expectativa lá em cima, eu esperava também muito dele, e ele entregou muito pouco, nem perto do que se esperava. Então o Pedrinho também é um que tem precisando se explicar, viu? Agora, sobre saída do Paulinho, eu vou te falar, o Paulinho saindo do Atlético agora, por exemplo, já seria uma perda enorme. Uma perda bem significativa. É artilheiro do Campeonato Brasileiro. Não precisa falar muita coisa. O cara foi artilheiro do Campeonato Brasileiro, só. Agora, ele sair no meio do ano é ainda pior. Porque provavelmente, como o Breno lembrou ali, o time já vai estar montado, já vai estar em plena competição, brasileiro rolando, já vai ter acabado o Mineiro, Copa do Brasil, Libertadores e tal, e de repente perder no meio de tudo isso aí, uma peça importantíssima como é o Paulinho, é bem complicado. E para repor isso com o carro em movimento, trocar o pneu e um pneu grande desse, né? Um pneu importante desse, trocar com o carro em movimento é bem complicado. Então é bom o Atlético se resguardar até pro meio do ano que vem já, né? Com certeza, né, Seabra? Com certeza. E foi até um dos assuntos que o Rodrigo Caetano falou também em relação a isso. Ele falou, quando ele estava citando ali as chegadas do Atlético para essa próxima janela de transferências agora em janeiro, ele falou, talvez até a gente vai precisar se resguardar diante de uma venda futura que pode acontecer na próxima temporada. Então talvez essa venda futura realmente tenha aí uma relação com o Paulinho ou até algum outro jogador que seja importante, em que o Atlético imagina que pode ser mais fácil de sair nessa janela do meio do ano que vem. Então o Atlético, pelo menos
de acordo com o que disse o Rodrigo Caetano hoje, tem realmente esse planejamento, pensando também no que pode sair do Galo, não nesse momento, mas para não atrapalhar o Atlético no meio de uma temporada importante como a de 2024. Pra gente fechar então com o Rodrigo Caetano, vamos ouvir o que ele falou sobre o Hulk. A gente destacou agora há pouco sobre essa possível saída do atacante, artilheiro do Galo nas 2 temporadas anteriores. Rodrigo Caetano destacou sobre isso e também falou sobre o Eduardo Vargas. De acordo com o Caetano, o Atlético ainda não recebeu nenhum tipo de consulta ou proposta pelo atacante chileno. Vamos ouvir o Rodrigo Caetano. O que tem uma identificação com o Galo aí, que ela transcende apenas um contrato, né? É muito mais do que isso. Até vai aqui, né, em público, né, parabenizar ele, que vai ser pai de novo, né? O quinto. Faz gol e faz ele, né, presidente? Mas ele é uma grande figura. Ontem mesmo eu falei com ele lá, parabenizei ele e a Camila, a esposa. Muito bacana isso. Eu acho que só comprova o quanto ele tem, né, cada vez mais laços aqui com o Galo. Em relação ao Vargas, ele, assim, ele teve período difícil esse ano, né? Com uma lesão que foi uma lesão importante. A gente sabe como é que é o futebol, né? Eu costumo dizer que o futebol ele não tem memória, né? E realmente não tem. Não tem. O Vargas foi muito importante para nós em 2021. Lembremos, né, dos gols decisivos que ele fez na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro, em jogos dificílimos. Ano passado também, né, no momento de uma lesão do Hulk, ele assumiu e fez gols importantes na reta final, mas a culpa não é dele. Ele teve uma lesão, isso é inerente à profissão. Se você me perguntar, obviamente que a gente vai debater internamente, não tivemos nenhuma consulta ainda, a gente fala com os agentes e empresários de todos eles. Se o Galo tiver alguma consulta que seja boa para o Vargas e boa para o Galo, a gente vai analisar. É o que eu posso dizer, mas ele tem contrato ainda conosco, é um jogador importante, jogador de seleção, que passou por um período difícil. E reafirmo para vocês, por mais que em algumas vezes tenha passado a mensagem que não, ele se dedicou muito nessa recuperação, sempre foi um grande profissional conosco. Tá, então, Rodrigo Caetano, diretor de futebol do Atlético, falando sobre Eduardo Vargas, atacante do Galo, contratado lá no fim de 2020, tá no Atlético desde então, teve o contrato renovado no ano passado. O vínculo dele com o Galo vai até o fim do ano que vem, até dezembro de 2024, só que não foi muito utilizado nessa temporada. Inclusive, a última vez que o Vargas entrou em campo foi no dia 20 de agosto, acabou se lesionando depois, teve essa dificuldade, voltou, foi liberado pelo DM do Galo antes do fim da temporada, só que continuou sem ser utilizado e realmente não tinha condições de entrar em campo. Não deve ficar realmente, né, Breno? Não, e o discurso do Rodrigo, eu acho que quando ele fala se surgir alguma proposta, nós vamos conversar, vamos ver o que é melhor para o jogador, para o clube, ali ele já deixa a porta mais ou menos aberta. Claro que o Rodrigo não vai chegar numa coletiva dessa e dizer, nós já comunicamos ao Vargas que ele não faz parte dos nossos planos para 2024, porque tem um mercado todo assistindo. Se ele fizer isso, o mercado vai entender que o Vargas não tem um valor para o Atlético e vão vir aqui, né, oferecendo uma grana bem abaixo. Acho que o Rodrigo foi bem protocolar nessa situação e está sendo tratado internamente, mas a questão é, hoje o André Cury vai ter uma condição de procurar um clube para o Vargas. Se o Vargas não conseguir um grupo, continua no Atlético porque ele tem contrato com o Atlético, o que vai ser uma coisa desgastante pro Vargas, pro Atlético, pro Filipão, porque o Filipão não vai colocar ele para jogar. Então a gente espera que isso seja resolvido o mais rápido possível e que consigam encaminhar um clube pro Vargas. Então eu acho que a gente tá falando de 3 nomes vão sair, né? Eu acho que falta um. Eu acho que realmente o Johan já está definido. O Vargas não acredito que vá ficar, até pela pedida do Filipão. Ele quer um centroavante de área, ele quer um atacante velocista e quer um 10. Eu acho que não vai ter espaço. Kardec, pelo que eu fiquei sabendo, o Atlético teve a reunião que me falaram que ia ter e optaram por dar mais uma oportunidade. Kardec deve continuar até então no Atlético, então acho que também mais um motivo para o Vargas não continuar. Então fica aí a interrogação em torno dessa vaga que a gente está imaginando que possa ser o Patrick, se chegar uma proposta, né? Se chegar uma proposta, então eu acho que eu também votaria no Patrick. E aí vai ter que trazer um atacante, né? O pessoal que tá no estúdio, o Rafa e também Seabra. O ataque do Galo nessa temporada, a gente já discutia isso desde o início do ano, lá na época ainda do Eduardo Cudê, é mais escasso, né? Tem o Paulinho e o Hulk, as duas peças importantíssimas, só que não tem mesmo, de fato, aquele jogador que poderia ser um terceiro atacante ou até uma opção para o segundo tempo. Com a saída do Vargas, então, fica bem mais complicado, né? Vaga, né? Abre uma vaga no plantel, se reduz o gasto mensal com o salário do jogador, que não é barato,
E aí, Gil, antes de passar a bola pro Seabra para comentar sobre esse assunto, o Rodrigo Caetano, ele fez certinho aí ao falar do Vargas. Ele não pode queimar o atleta porque é um ativo do clube. Ele puxou pro lado da lesão para falar que o ano dele em 2023 não foi tão produtivo quanto nos anos anteriores. Só que é aquela, né, Rodrigo Caetano? A gente sabe que futebol é momento. Então, assim, 100% feliz com o Vargas, por ter lesionado, por ter jogado mal, certamente a diretoria atleticana não tá. Eles, claro, vão blindar o cara e não vão falar isso nunca numa entrevista coletiva. Mas, né, por mais que tenha a questão da gratidão, de ter conquistado os títulos lá atrás com o Atlético, futebol é momento. Então, eu acho que o Vargas no Galo, o tempo dele tá chegando ao fim, Seabra. Já chegou, né? Ele fala que o futebol não tem memória e tal. Gente, beleza, o futebol precisa ter memória, sim, a gente precisa saber reverenciar aí as pessoas que foram importantes para os clubes de futebol. E o Vargas foi importante para o Atlético, ele foi importante. Então, memória, beleza, tem que ter memória, tem que lembrar que o Vargas foi importante, ok. Mas e o momento? Momento do Vargas, aliás, o momento que eu tô dizendo não é agora, hoje não, é de muito tempo. É um momento recente aí, viu? De muito tempo que o Vargas atravessa uma fase horrorosa. Ele não joga, a Giovana lembrou bem, ele é agosto, e antes disso também tava entrando e nada, né? Então tudo bem, memória, ok, beleza, lembrar, mas momento também é importante, viu, Rodrigo Caetano? Não adianta só lembrar para trás, não. Tem que pensar o momento dele, do Vargas, e o Vargas não vai permanecer, não tem nenhuma condição. Eu acho que qualquer proposta que chegar para o Atlético agora, e sinceramente, pelo clima que o Vargas até atravessa no Atlético, não sei se vai chegar uma proposta assim tão interessante, porque ele não tá, né, fazendo os olhos aí da turma do mercado brilhar, não. Mas chegou uma proposta, Rafa, um abraço, viu, Vargas? Eu acho que não tem que pensar nem meia vez, respirar novos ares, porque bom jogador ele é. Sim, e Gil, sobre a questão de quem pode chegar para compor esse elenco do Atlético, os nomes que estão aí, né, na boca do povo de reforço para a temporada 2024, no caso de centroavante, seria o do Rodrigo Muniz, que falam dele, e sério mesmo, galera, pra arrancar o cara do Fulham lá da Inglaterra não vai ser fácil, não. O Scarpa, que todo mundo tá falando aí já tem um tempinho, né, Giovana? Muito provavelmente nos planos do Nottingham Forest ele não deve estar, senão não teria sido emprestado ao Olympiacos da Grécia. E outro nome que falaram também do Gabriel Peck, que são inclusive os 3 nomes que estão sendo enviados aqui pro nosso chat do WhatsApp da FM Meu Tempo, querendo saber, são esses 3 mesmo ou vocês estão sabendo de mais alguém que poderia estar no radar do Galo? O Rodrigo Caetano, na entrevista coletiva, deixou bem claro que não quer falar sobre nomes, então a gente não tem essa palavra oficial do Atlético, mas ele até comentou sobre o Gustavo Scarpa, né? Ele falou um negócio ali sobre concorrência, né, Breno? Como é que foi esse trem? Não, ele disse que quanto menos informação, melhor para ele poder trabalhar, porque aí aparecem outros clubes querendo, e aí o Atlético não quer fazer leilão. Ô Rafa, esses são os nomes que o Atlético sondou. O Atlético não fez uma proposta, né? Por exemplo, o caso do Gabriel Peck, que eu acho muito difícil, o Atlético se assusta quando vê que o Vasco está querendo 10 milhões de euros pelo Gabriel Peck, e é claro, é um jogador revelado lá pelo Vasco, 22 anos, se aqui tem uma SAF, lá também tem, o Vasco quase caiu e agora vai brigar para se estabilizar no Campeonato Brasileiro no ano que vem, ele tem que ter um alicerce, vai ser o Gabriel Peck esse jogador, muito difícil, mas o Atlético fez uma sondagem, um jogador interessante, tem as características que o Filipão quer, a própria situação do Rodrigo Muniz e do Gustavo Scarpa. Agora, é o que o Rodrigo disse no início da coletiva, são situações complicadas, são jogadores de um alto nível que requer um poder de trabalhar em cima de uma negociação, de tempo, para conseguir. Mas eu acho, Rafa, que o alento que o torcedor tem que ter é o seguinte, foram 3 nomes que surgiram, e esses 3 nomes são de muito bom nível, é muito melhor do que fosse um nome desconhecido de qualquer jogador, que poderia deixar o torcedor preocupado. Isso me deixa um pouco mais confortável, sabe, Rafa? O Atlético está procurando jogadores de um nível bom que possam chegar e até serem titulares do Atlético. É isso, turma. Gil e Breno estão na sede do Galo, estavam acompanhando aí nessa coletiva do Sérgio Coelho e também do Rodrigo Caetano. Vocês têm algum outro destaque pra gente ir fechando essa primeira parte do Galo, pessoal?
Para encerrar por aqui, Rafa, um assunto que não era um assunto de fato da entrevista coletiva, mas o Rodrigo Caetano também comentou em relação à Libertadores do ano que vem. O Galo terminou o Campeonato Brasileiro em terceiro lugar, conseguiu uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores de 2024, só que não deve realmente ser cabeça de chave, né? Seria importante para o Galo cair no pote 1, ficar no pote 1, para poder enfrentar, na teoria, adversários piores, né? Em relação ao ranking, em relação ao continente, né? A América do Sul, na próxima temporada, nessa fase de grupo. Só que a Conmebol divulgou o ranking e o Atlético acabou caindo de posição, foi para a 14ª colocação nesse ranking da Conmebol, e é com base nele que a Libertadores é definida esses potes, né? A Libertadores define os potes, então muito provavelmente o Atlético vai ficar assim no pote 2 e aí vai poder enfrentar no mesmo grupo times como Palmeiras, River Plate, Grêmio, Penharol, São Paulo, LDU e também o Fluminense, que foi o campeão. Fica complicado pro Atlético, né? Mas nesse ano foi a mesma coisa, teve que ficar na pré-Libertadores, também não pôde escolher, digamos assim, um grupo mais fácil, é o que tem para 2024, né? Eu acho que o Atlético nunca tem vida fácil, não adianta, né? No sorteio colocam uma situação, quando você encontra o Palmeiras por 3 anos seguidos, então eu acho que o Atlético tem que se preocupar com isso não, tem que se preocupar é que realmente consegue entrar numa fase de grupos, ganha tempo no seu planejamento, vai ser muito mais fácil pro Filipão. Para fechar aqui, Rafa, um ponto que me chamou a atenção quando o Rodrigo Caetano disse, a partir do momento que nós estamos contratando poucos jogadores, 3 jogadores, nós vamos dar mais oportunidades para a base, porque se eu trouxesse 10, 12 jogadores, não teria como otimizar a base. Espero, porque eu acho que o Atlético e o torcedor tem essa necessidade de ver alguns jogadores que têm potencial. A gente pode falar do Alisson, do próprio Rômulo para a zaga, você tem o Paulo Vitor para o meio de campo, o Izep e Vitinho, que vão estar fazendo aí uma Copa São Paulo agora nesse mês de janeiro. Então, tomara que realmente o Atlético possa utilizar a base. Um abraço aí, Rafa, Seabra, turma de casa, até amanhã. Eu preciso corrigir, né? O Atlético não tem como pegar um brasileiro na fase de grupos, não é isso? Ou tô doida? Agora acho que não tem como. Acho que só se viesse da pré-Libertadores. Acho que na fase de grupos não tem como, porque eu falei que poderia cair no grupo do Palmeiras, do Grêmio, São Paulo, Fluminense, mas não tem como. Seria realmente o grupo cair no grupo de outros sul-americanos aí, o River Plate, por exemplo, seria uma pedreira nessa fase de grupos. River, Penharol do Uruguai, que a gente viu em loco, né, Seabra? Quem foi o Penharol, hein? O Penharol hoje, com todo o respeito que me merece, é a baba do quiabo, viu? Ele é. E a LDU, que vem sendo a sul-americana, acabou que empurrou o Galo para baixo no ranqueamento aí. São essas condições pro Atlético na Libertadores 2024. Guardamos o sorteio aí para saber em qual grupo vai ficar o Galo. Mas Libertadores não tem vida muito fácil não, viu? Tem vida muito fácil não. Tem que, se quiser ser campeão, tem que ganhar de qualquer um que aparecer pela frente, né, Célio? Até pouco tempo a gente falava, vai pegar um Venezuela, um Peru e tal, sei lá, um time com Bolívia e vai atropelar, não sei, isso não existe mais não, gente. Não adianta achar que vai cair num grupo que tem uma bambala aqui, uma baba ali, um facinho aqui, não tem isso não. Tem altitude, tem logística complicada, né? Os times evoluíram muito, os campeonatos locais evoluíram muito, então é pedreira para qualquer lado que for, para onde o Atlético foi na Libertadores vai ser pedreira. Ô Gil, só um detalhe, tá? O Galo deve entrar mesmo no pote 2, Botafogo e Bragantino, caso avancem a fase de grupos, eles entram no pote 4 e podem ser sorteados na chave de times brasileiros. Só quem vem dos playoffs então, viu, Gil? É isso, igual nessa temporada, né? O Atlético acabou caindo no grupo do Atlético Paranaense, mas porque veio da pré-Libertadores, então não tinha essa restrição dos mesmos países. Então pode sim, caso Botafogo e Red Bull Bragantino avancem, pode pegar o Galo sim, mas aí não é aquela história do pote 1, né? Dos mais perigosos, digamos assim, nessa Libertadores do ano que vem. Nosso ouvinte aqui, o Thiago Florencio, também mandou pra gente no superchat. Obrigadão, viu, Thiago? Giovana, vou fechando contigo essa primeira parte. Você volta daqui a pouco com mais informações do Galo? Voltarei. Eu acho que vou precisar de arrumar um abrigo, porque começou a chover aqui fora. Ixi. Quem sabe deixa eu ficar lá dentro de novo. Acho que vai ser a melhor. Começou a chover, ó que delícia. Bom que refresca um cadinho. Valeu demais, Gil. Obrigado, Breno. Galante, o Breno volta amanhã. Daqui a pouco a Giovana aparece de novo conosco aqui, direto da sede do Atlético.